Olá! Hoje nós vamos conversar sobre como viver uma vida plena, porque estamos passando por tempos muito difíceis e se nós não soubermos como escapar de tudo que está nos influenciando, se nós não estivermos focados em nós mesmos, compreendendo que tudo que está à nossa volta não pode tomar a nossa vida. A nossa vida precisa ser plena, de acordo com os nossos sentidos. Para isso, nós precisamos sentir a nossa força com a conexão espiritual. Porque o espírito precede a matéria. Como que nós vamos viver a vida influenciado por todas as coisas materiais? Nós precisamos escapar de tudo que está à nossa volta. Hoje, nós vemos que está acontecendo uma invasão na nossa mente que gera uma imensa competição. Parece que nós temos que competir e sermos melhores do que os outros. Vocês percebem o quanto é absurdo nós querermos competir com uma imensidão? E o que todos fazem? Lutam desesperadamente para competir com coisas que jamais poderão ser vencidas. O que eu gostaria de deixar, como Jesus nos deixou a lição para que nós estejamos no mundo, mas que não sejamos do mundo. Mas o que a gente vê é que tudo nos absorve, da hora que acordamos até a hora que dormimos. Isso significa que nós temos que atuar no mundo, mas não sermos prisioneiros. O que nós podemos fazer para escaparmos deste processo que é muito cruel? Você já pensou passar uma vida sofrendo diariamente para vencermos uma imensidão de seres, sendo que a única coisa que nós podemos vencer
é somente o nosso interior. Esse sim, nós temos que ter uma preocupação permanente de vencermos a nós mesmos. Porque senão nós seremos apenas pessoas vagando sobre a terra. Até dizia, né? Uma música do Raul. Se você correu tanto e não chegou a lugar nenhum, bem-vindo ao século XXI. Então, não podemos nos tornar desalmados, porque nosso propósito é manifestar esse espírito que vive em nós. Mas não, vivemos totalmente absortos. Tudo toma conta da gente. E sempre temos que fazer escolhas entre dois caminhos. A própria ciência nos traz argumentos para analisarmos, porque tudo que estamos vivendo é apenas uma ilusão. E a gente pode se perder totalmente nessa ilusão. O mundo virtual está aí. Criou-se paralelo à nossa vida. Totalmente equivocada, gente. Não existe nesse nosso mundo virtual uma consistência, uma coerência com as verdades. E nós precisamos estarmos sempre abertos para mudarmos nossos pontos de vistas que nos escravizam e a gente acaba achando isso totalmente normal. E muitas vezes nós nem sabemos que somos escravos. Precisamos entender que ser escravo significa ficar dependente das coisas exteriores, das coisas materiais e dessa competição que temos que vencer de qualquer jeito, vencer o invencível. Nossos 7 corpos. Somos formados por 7 corpos e neles estão a base de tudo o que é necessário para a nossa existência. Cada um dos corpos tem uma frequência vibratória que é medida em hertz. Essa frequência nos acompanha por toda a vida e quando morremos, passamos a vibrar em uma frequência muito rápida, tornando o nosso corpo invisível. Ao longo da jornada evolutiva, o corpo sofre sucessivas mortes,
mas não perde os valores inerentes a ele, tal qual uma semente que contém dentro dela a essência de uma árvore inteira. A semente da goiaba, quando germinada, irá crescer e dar origem a várias outras goiabas. Os deslocamentos dos nossos corpos acontecem no sono, mas também podem acontecer de maneira consciente. Precisamos nos atentar para que, através dos nossos 5 sentidos, sejam percebidas as informações que esses desdobramentos proporcionam. Vamos entender passo a passo sobre os 7 corpos e suas frequências. 1. Átmico, centelha divina ou espírito essência. 2. Corpo búdico ou budi. 3. Corpo mental superior ou causal abstrato. 4. Corpo mental inferior ou concreto. 5. Corpo astral emocional. 6. Duplo etérico. 7. Corpo físico. 1. Átmico ou espírito. É a essência divina, o princípio vital, a parte que é parte de Deus, Deus propriamente dito, o amor em forma de luz que faz parte do todo. Pertence ao infinito assim como é a manifestação divina. É o corpo da luz. 2. Budi ou budico. É a manifestação do espírito em forma um pouco mais densa, entretanto, muito sutil para ser considerado estado de consciência. Encontra-se na 5ª dimensão da matéria universal e nele estão armazenadas todas as memórias dos registros akáshicos. É a memória do ser divino composta por consciência, intuição e moral. 3. Mental superior ou causal abstrato. É o banco de dados do programa de vida elaborado para a atual encarnação. É onde reside a inspiração para a formulação de novos sistemas de descobertas nos campos científico, filosófico e tecnológico. Quando em desequilíbrio, gera distúrbios ligados ao poder ditatorial e multiplica-se em vários subníveis de personalidade, conflitantes com o seu programa de vida. 4. Mental inferior ou concreto. Também conhecido como corpo dos pensamentos. É o banco de dados da educação recebida na encarnação atual, composto por informações intelectuais, mentais e racionais. Engloba os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Em desequilíbrio, gera conflitos emocionais que se manifestam nos processos de auto-obsessão. É onde se localiza o nosso ego, a nossa individualidade, corpo dos pensamentos ou apenas mente, pesquisadores ocidentais. 5. Corpo astral emocional. É o protótipo do corpo físico definido na fase de projeto. É o banco de dados das paixões, instintos e sensibilidade em geral. É o corpo que sente dores e prazeres e os transmite ao corpo físico por meio de impulsos elétricos através do sistema nervoso. É o corpo que viaja no astral e realiza trabalhos mediúnicos conscientes e inconscientes. Em desequilíbrio, torna-se o fantasma, ou obsessor depois da morte do corpo físico. Isto porque permanece na esfera terrestre e ainda necessita de magnetismo animal para sobreviver. Nos traumas que causam bloqueios energéticos intensos, esse corpo fica preso no espaço-tempo do acontecimento e somente é resgatado quando tratado em trabalhos de desobsessão espiritual. Ele vibra na frequência das emoções. 7. Corpo físico. Veículo de manifestação do planeta. Formado com base em estudo e planejamento da espiritualidade maior para as diversas situações kármicas pelas quais a consciência precisará passar. É o corpo que tem característica de captar do magma da Terra a carga energética para compor o sistema eletromagnético da existência atual. Instrumento passivo que age em função dos comandos dos corpos sutis e suas manifestações. Quaternário inferior. Corpo mental ou concreto. Corpo astral. Duplo etérico. Corpo físico. Tríade superior. Átmico, centelha divina. Búdico. Mental abstrato ou superior.